Vamos dar sequência à nossa série de vídeos introdutórios sobre o Bubble. Então, nós falamos já inicialmente o que é o Bubble, o que é que ele faz de forma geral, né? Passamos ali a vista sobre todas as abas rapidamente, e hoje nós vamos falar exclusivamente da aba de design, que é essa primeira que tem o ícone do lapisinho, e é onde você vai passar provavelmente uma parte do seu tempo no seu, principalmente no começo do seu aprendizado, né? Porque ela é a mais divertida, é onde a gente joga todos os elementos, imagens, textos, botões, grupos repetidores, vídeos e etc. E o objetivo de hoje é a gente entender com o máximo de detalhes possível o que cada pedacinho dessa aba de design faz. Apesar dessa ser uma trilha introdutória, eu prometi para você lá no primeiro vídeo que não seria uma trilha superficial. Introdutória é diferente de superficial, beleza? Eu vou quebrar esse vídeo da aba de design em dois, porque eu não quero que ele fique tão longo assim, né? Apesar dos meus vídeos serem normalmente um pouco mais longos do que o normal, eu não quero que ele dure 2 horas, né? 40 minutos, 50 minutos, acho que está de bom tamanho. E aí a gente vem depois com o vídeo complementando a aba de design para conseguir prosseguir para os outros componentes do editor do Bubble, beleza? Então vamos lá. Como é que funciona a aba de design? Nós temos aqui, nesse canto superior esquerdo, onde o meu mouse está, a árvore de elementos. Se você já trabalhou com algum aplicativo de edição de imagens, como um Photoshop, Illustrator, ou Figma, ou qualquer outro dessa linha, você já está mais ou menos acostumado com o conceito de pastas. Então, essa árvore de elementos é parecida com as pastas do Photoshop. É onde a gente vai visualizar todos os elementos, todos os itens que compõem a tela do nosso app, né, do que a gente estava enxergando, e eles ficam organizados, agrupados numa série de hierarquia, numa série hierárquica que eu vou explicar melhor daqui a pouco, beleza? Nós vamos dominar essa árvore de elementos. Abaixo da árvore de elementos, nós temos a biblioteca de elementos. Então, eu tenho elementos que eles ficam agrupados em categorias. Eu tenho os elementos visuais, que aí é texto, botão, ícone, link, imagem, forma, alerta, e aí eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Se eu clicar aqui, ela vai colapsar, né? Ela vai agrupar, e eu vou ter os elementos do tipo container, que são os elementos que sem querer ser redundante, mas já sendo, contém elementos dentro dele. Então é um grupo repetidor, é um pop-up, é um grupo flutuante, e aí eu vou também explicar e passar por cada um deles no detalhe. Os elementos do tipo input. O que é um elemento do tipo input? Não confundir a categoria de elementos input com aquele campinho de texto que a gente coloca nos nossos apps, nos nossos sistemas, onde o usuário pode escrever uma informação, certo? O Bubble, ele considera um elemento do tipo input qualquer elemento que permita que o usuário insira dados no nosso servidor. Então, qualquer elemento que permita essa interação, onde o usuário vai anexar ou adicionar algum dado, alguma informação, e aquele dado eu vou depois guardar ele no meu app. Então, pode ser um input de texto, como a gente comumente conhece, pode ser um input de texto grande, né? Normalmente, quando a gente tem um campo de comentário, um campo de avaliação, é aquele input maiorzinho, que é onde a gente tem mais espaço para escrever, pode ser um input de datas, pode ser um toggle, né, que é aquela caixinha que a gente marca sim ou não, pode ser um file uploader, né, onde eu vou anexar um arquivo ou uma imagem para esse arquivo ou imagem ser enviada para o meu servidor. Então, qualquer elemento desse tipo, ele vai ser considerado um elemento da categoria input. E eu tenho um outro tipo de elemento que são os elementos reutilizáveis, que esse é um conceito que eu amo. Eu amo os elementos reutilizáveis no trabalho, no desenvolvimento Bubble. E eu tenho certeza que você vai amar também, se você já não ama. Os elementos reutilizáveis são elementos que nós criamos. Então o Bubble traz uma série de elementos de fábrica, vamos dizer assim, que já vêm criados nele. Plugins que a gente instala, que a gente adiciona, podem criar novos elementos. Existem muitos plugins que criam novos elementos. E nós podemos criar os nossos, seja através da criação de um plugin, que aí é um assunto mais avançado, mais sofisticado, que a gente vai tratar depois na BeFree em módulos avançados, é, mas também elementos de outro tipo, né? A gente pode criar é, conjuntos de componentes que são reaproveitados através da nossa aplicação. Calma que eu vou explicar melhor como é que isso funciona e você vai entender porque que eu sou apaixonado por eles, beleza? Ok, essa é a nossa aba aqui do lado esquerdo. Do lado direito, que é o maior espaço que nós temos o nosso Canvas. O Canvas é o espaço de trabalho do editor de design. É onde nós jogamos todos esses elementos que estão disponíveis do lado esquerdo para que o usuário veja. Tá? Então, imagine o Canvas como uma tela de pintura de um pintor e o lado aqui esquerdo, essa coluna esquerda,
são as ferramentas que ele tem para trabalhar. Sua paleta de cores, suas espátulas, seus pincéis, enfim, seus moldes, sei lá. Tá certo? Não sou artista, então me desculpem aí quem for se eu falei alguma besteira. Ok? Além do canvas e da aba esquerda, nós temos esse componente que são as propriedades, é o componente de propriedades do Bubble. Ele pode tanto ser móvel, como está aqui, de eu arrastar para lá, para cá e tal, como eu posso também travar ele, Lock Property Editor. Posso travar ele aqui do lado e aí ele não é mais movimentável, tá? Eu só travo ele do lado se eu estiver trabalhando com o meu monitor completo, né? Porque, por exemplo, aqui para gravar, eu redimensiono o meu browser para caber certinho aqui em 1920 por 1080, mas meu monitor é ultra-wide. Aí cabe eu travar ele. Mas no monitor normal eu não gosto muito, eu prefiro deixar ele solto, tá? Que aí ele vai se movimentando à medida que as coisas vão. Se eu quiser editar uma coisa mais para cá, eu jogo ele para cá, se eu quiser mais para lá, enfim, beleza? Tá livre para mim. Então a gente já entendeu o que a aba de design faz, a gente já entendeu o conceito dos principais elementos, dos principais componentes da aba de design, e aí agora a gente vai andar um pouco mais para frente. Uma coisa que nós temos que entender de forma, vamos dizer assim, muito intensa, é como que o Bubble trabalha a organização dos elementos na tela. O Bubble, alguns anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, ele não tinha um editor de responsividade. Ele funcionava com elementos fixos na tela. Então eu, sei lá, eu arrastava esse botão para cá e ele ficava aqui. Se eu quisesse um texto que ficasse alinhado a esse botão, eu tinha que alinhar eles, ou alinhar aqui na mão, tal, ou alinhá-los no olho. E isso era um caos, meu amigo, porque quando eu tô olhando para a tela bonitinha aqui, né, no tamanho certinho, tudo legal, tudo fica perfeito. Mas na hora que o meu usuário tem um monitor menor, perdão, ou maior, na hora que o meu usuário está num tablet, na hora que o meu usuário está no celular, virava um caos. E hoje, graças a Deus, hoje já 3 anos para cá, o Bubble trabalha com o conceito de Flexbox. O que é o conceito de Flexbox? O Flexbox, ele trata cada grupo, cada container de formas específicas, ou como uma linha, ou como uma coluna, ou como um stack de camadas, né, como uma sobreposição de camadas. E eu vou explicar cada uma delas. E junto a essa lógica de organização e de alinhamento de elementos, nós temos também uma opção que o Bubble manteve, igual que era antes, que é o modelo fixo, né, que a gente usa pouco na prática, são casos muito, muito, muito específicos que a gente usa, mas está disponível, beleza? Uma outra coisa importante para aprender a trabalhar, a entender, junto com esse conceito do Flexbox, é o conceito de hierarquia. Como que os elementos se relacionam entre si, ok? Por exemplo, dentro de uma página, o elemento mãe, o elemento principal é a página em si, certo? Que é o parent group mais alto no nível. Então, qualquer coisa que esteja contida dentro de uma página tem aquela página como o elemento principal de mais alto nível. Se eu crio um grupo aqui dentro, se eu adiciono um grupo, esse grupo se torna o elemento pai de tudo que estiver dentro dele. Mas esse grupo tem também um elemento pai, que pode ser a página, se ele tiver jogado direto dentro da página, pode ser um repeat group, pode ser um outro grupo, pode ser um pop-up, pode ser qualquer outra coisa. Sei que às vezes esses conceitos podem parecer um pouco confusos, mas acompanha o meu raciocínio, tá certo? Por padrão, quando eu crio uma página, essa aba design aqui que eu criei, ela foi criada especificamente para essa aula e ela tá limpinha, tá do jeito que o Bubble fez. Aqui eu tenho a aba de aparência, onde nós vamos entrar em detalhes aqui desses pontos, tenho a aba de layout, que nós vamos também agora falar sobre ela, e tenho a aba condicional, que é top, mas nós vamos falar depois. Primeiro passo para trabalhar com uma página. O Bubble, por padrão, não me pergunte por quê, ainda cria o layout desse container, o layout dessa página como padrão, o tipo fixo, que é aquele tipo antigo, que eu até fiz agora, né? Adicionei um botão, ele vai ficar onde eu soltar esse elemento. Cara, você não vai trabalhar com esse elemento desse jeito. Você não vai trabalhar com esse container, com a página nesse formato fixo. Então a gente clica aqui para mudar. Align to Parent, eu não vou explorar agora, porque eu vou explorar daqui a pouco, falando um pouco mais sobre cada tipo de elemento. E dificilmente uma página vai ser aligned to parent. Pode acontecer, mas não é o caso mais usual. Os casos mais usuais para trabalhar o layout de uma página são coluna e linha. Vou falar primeiro da coluna porque é o mais utilizado para páginas. Um elemento do tipo coluna, um container do tipo coluna, ele organiza os seus elementos verticalmente.
Então, se eu coloco um botão e depois um texto, esse texto vai automaticamente ser posicionado abaixo do botão. Se eu adiciono depois desse texto uma imagem, essa imagem vai ser posicionada automaticamente abaixo daquele texto que estava em cima dela e assim sucessivamente. Certo? Uma página normalmente é assim, né? Eu tenho blocos, eu tenho um banner, depois eu tenho um texto, depois eu tenho uma foto, depois eu tenho um vídeo, depois eu tenho outro texto, depois eu tenho uma galeria de imagens, enfim, né? Normalmente uma página a gente navega ela verticalmente, de cima para baixo. Então, na esmagadora maioria dos casos, as páginas são do tipo coluna. Podem existir páginas do tipo linha, do tipo row? Óbvio que podem. Especialmente se a gente está falando sobre um dashboard, sobre um painel de controle de uma aplicação. Né? Que a gente tem, às vezes, aquele menu do lado esquerdo e um grupo do lado direito com todos os elementos daquele dashboard. Então, se eu tenho um elemento um do lado do outro, esse container pie que está contendo esses dois elementos, o menu e o grupo, ele está no formato de linha, porque um formato de linha, um alinhamento do tipo linha, ele posiciona os elementos lateralmente. Então, se eu coloco um botão e depois um texto, esse texto vem para o lado do botão. Se depois do texto eu adiciono uma imagem, essa imagem vem para o lado do texto. Se eu colocar qualquer outra coisa do lado dessa imagem, ela pode, se couber na tela, vir para o lado. Se ela não couber na tela, ela quebra a linha e começa embaixo. Como qualquer linha, quando a gente está escrevendo uma linha, termina a linha, a gente quebra ela e vai para a linha de baixo. Normal, né? Bem intuitiva essa dinâmica. Como nós estamos numa página, eu vou colocar o layout do tipo coluna. Os alinhamentos desse container. Porque ó, o container layout é o layout desse container, desse elemento que está agrupando outras coisas. E o container alignment é o alinhamento dos elementos que vão dentro desse container. Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar a lógica do negócio? Ok. Eu posso ter um alinhamento superior, alinhado no topo, que normalmente páginas são assim. Eu tenho os elementos de cima para baixo, mas eu posso ter um alinhamento centralizado, onde os elementos vão estar sempre no meio da página. Eu posso ter um alinhamento abaixo, onde os elementos vão sempre encostar embaixo e ir para cima na sequência. Eu posso ter um alinhamento Space Around. O que é o Space Around? Ele vai pegar tamanho de todos os elementos, a altura de todos os elementos, vai pegar a altura da página disponível e vai distribuir esses elementos num espaçamento igual, num espaçamento equivalente. Então, do topo para o primeiro vai ter, sei lá, 10 pixels, do primeiro para o segundo 10 pixels, do segundo para o terceiro 10 pixels e assim sucessivamente, até do último para a borda inferior da página, ela vai ter o mesmo espaçamento, a mesma distribuição lá nesse exemplo que eu estou dando aqui de 10 pixels. E eu posso ter também o Space Between, que o que é que o Space Between faz? Diferente do Space Around, ele gruda o de cima no topo, ele gruda o de baixo na parte inferior da página, aí ele pega os elementos que estão dentro e esses elementos ele distribui de forma equivalente o seu espaçamento. Então, se antes eu tinha, sei lá, 10, 10, 10, 10, agora eu vou ter 0, 12, 12, 12, 12, 0. Ele pega aquele espaço e distribui os que estão no meio, mas o de cima e o de baixo ficam grudados no topo e na base da minha página, beleza? Vou começar aqui com esse container alinhado ao topo, ok? Porque a gente está falando de uma página. E existe esse recurso que também eu adoro, que é o recurso para aplicar um espaçamento entre os elementos. Eu vou deixar para falar mais sobre isso quando a gente começar a jogar elementos dentro de grupos, porque ele faz mais, vamos dizer assim, sentido, tá? Mas o que eu explicar lá vai valer para a página também, ok? Beleza. Vamos adicionar aqui um botão a essa página, só para ficar mais clara ainda essa questão da distribuição dos elementos dentro do container. Aqui eu estou alinhado ao topo. Se eu clicar aqui, ele vai jogar para o centro. Se eu clicar aqui, ele vai jogar para baixo. Se eu clicar aqui, ele vai botar no meio, porque eu só tenho um elemento. Vamos colocar uma imagem agora aqui, vai. Ó, se eu colocar essa imagem, ruim que essa imagem tá, não tem nada, deixa eu colocar um shape, que a gente consegue botar uma corzinha para ele. Ó, se eu botar aqui esse shape, a distância dos elementos, ela tá equivalente. Ela tem 308 pixels entre um e outro, então metade desses 308 para cá, 154, metade dos 308 para cá, mais 154. Eles estão distribuídos de forma equivalente. Se ao invés disso eu disser que é space between, ele vai grudar eles nas pontas. E óbvio, não tem nada no meio porque eu não tenho nenhum outro elemento, mas se eu adicionar esse ícone, ele vai botar esse ícone aqui. Se eu colocar esse vídeo, ó, ele vai distribuir esses vídeos, esses elementos, perdão, de forma equivalente. 149 pixels desse para esse, 149 desse para esse, 149 desse para esse, todos iguaizinhos.
né? E se eu colocar aqui Space Around, ele vai, ó, 56. Se ele tá 56, eu já sei que desse pro próximo é o dobro, né? É 112. Ó, 112. Desse para esse, 112. E aí vai. Deu para entender essa lógica de alinhamento, tanto do tipo do container, do layout dele, quanto o alinhamento dos elementos que estão dentro dele? Beleza, ó. Aqui top, aqui centro, aqui bottom. Beleza? Aproveitar que a gente está aqui, vou logo falar sobre o gap spacing. Qual é um erro muito comum que eu vejo na construção na organização de elementos na tela de um aplicativo? As pessoas usando margem. Porque aqui, sei lá, se eu quero que esses elementos tenham 16 pixels de espaçamento entre eles, eu posso botar aqui embaixo uma margem bottom de 16. Vai funcionar? Vai. Se for um elemento do tipo coluna, é até mais tranquilo, porque eu nunca vou ter nada aqui do lado dele, né? Mas não é o ideal, não é o mais inteligente. Por que que não é o mais inteligente? Porque eu vou ter que adicionar essa propriedade de margem em todos os elementos que estão contidos dentro desse container. E aí tanto o meu CSS, o meu arquivo de estilo vai ficar maior, o meu aplicativo vai ficar mais pesado, vai ser mais lento para carregar, quanto a minha manutenção desse app vai ficar mais custosa, custosa de tempo, de energia, né, de documentação, porque eu vou ter que lembrar sempre qual é o espaçamento padrão, para sempre garantir que quando um novo elemento for adicionado, ou um elemento for removido, esse espaçamento seja mantido. Qual é a forma mais inteligente da gente trabalhar? Com gap spacing. Porque se eu colocar aqui 16 pixels, tudo que tiver aqui dentro desse container vai ter 16 pixels de espaço entre eles automaticamente. Eu não preciso dizer nada aqui dentro de cada elemento. Então isso faz com que o meu código do aplicativo seja menor, porque eu estou passando menos instruções para o navegador, e isso faz com que o meu app seja muito mais harmônico, seja muito mais coeso, que a sua interface tenha uma identidade visual mais estável, vamos dizer assim. Eu vou tirar isso aqui porque eu quero apagar estes elementos para a gente começar a construir alguma coisa pouco mais interessante, certo? O que é que eu tenho que pensar aqui sobre hierarquia? Né? Lembra que eu falei mais atrás sobre hierarquia de elementos? A gente tem que aprender a pensar no Bubble, a gente tem que aprender a pensar as telas dos nossos elementos como quebra-cabeças onde eu vou organizando os elementos. Então, vamos pegar aqui um elemento qualquer de referência dentro do Untitled, só para a gente ir reproduzindo ele e entendendo melhor como que essa lógica funciona. Vou pegar aqui, vamos ver, deixa eu ver esse slider aqui, ver se ele... Não, esse aqui não. Vamos ver aqui desse landing pages. É uma boa. Pronto, vamos pegar aqui essa landing page, vamos pegar aqui um layout razoável. Pronto, vamos pegar esse layout aqui, layout básico, tá? Não vou me ater aos detalhes das imagens, de tudo perfeitamente perfeito, tá certo? Isso a gente vê com mais calma dentro das aulas da BeFree. Eu tenho vídeo gratuito no YouTube falando sobre o processo de construção de telas de forma mais completa. Hoje o objetivo é muito mais de fazer você entender a lógica da árvore de design, ok? Beleza. Mas vamos reproduzir isso aqui, né? Eu tenho aqui a página, certo? Então a página é tudo isso, é essa linha aqui de coisas, essa coluna aqui de coisas é a página. A página, eu tenho que enxergar essa página num raio-x como se fossem blocos. Eu tenho um primeiro bloco que é o menu aqui em cima. Esse menu, ele está alinhado, as coisas dentro dele estão alinhadas de que forma? Tá uma do lado da outra ou uma embaixo da outra? Tá uma do lado da outra. Então, esse grupo aqui desse menu, ele é provavelmente em linha. Estou dizendo provavelmente só para provocar a reflexão, mas ele com certeza está alinhado em linha, né? Se ele tivesse sido feito da forma correta. Esse elemento tem outro grupo aqui dentro, que é um grupo que limita a largura total do seu conteúdo. Além disso, esse grupo dentro dele tem dois grupos, pelo menos. Tem o grupo da esquerda, onde eu tenho a logo e as opções de menu, e o grupo da direita, onde eu tenho os botões. Onde esses grupos aqui, esse grupo de dentro, que contém esses dois subgrupos, é do tipo linha, space between, porque ele grudou os dois elementos dele nas pontas. Grudou esse para cá e esse para cá. Pode estar parecendo muito abstrato, mas eu estou fazendo isso de propósito. Beleza? Nós vamos agora voltar para o editor para construir pelo menos a primeira dobra dessa tela para facilitar a nossa compreensão. Beleza? Ok. Aqui eu tenho esse grupo. Dentro desse grupo que está à esquerda eu tenho um outro grupo, provavelmente, que tem a logo e o outro as opções do meu menu. Certo? Beleza. Embaixo dele eu tenho outro grupo, que é esse grupo aqui do Hero. Esse grupo, provavelmente,
também é do tipo coluna, porque ele tem dentro dele um grupo grande aqui, com essa chamada, que esse grupo grande também é do tipo coluna, porque ele tem um texto, embaixo outro texto, e embaixo ele tem um elemento que está em linha, um input e um botão. Então, esse elemento que está em linha, ele está agrupado num elemento de linha dentro de um grupo coluna. Meu Deus, Pedro, não estou entendendo mais nada, desisti, chega, mas calma, calma. É importante ter essa provocação para queimar um pouquinho seu neurônio antes da gente ir pro editor, porque lá essa provocação vai começar a conectar, vai começar a dar liga, beleza? E embaixo desse grupo de cima, eu tenho um outro grupo que é uma imagem. Vou tratar ele como uma imagem que está posicionado embaixo dele. Você pode dizer, pô, Pedro, mas ele está passando do outro. Como é que ele está em coluna? Né? Como é que ele está embaixo? Sim, ele está embaixo, porém com uma margem superior negativa, para ele estar exatamente sobrescrevendo esse outro. Certo? Entendeu? Ok. Vamos lá, vamos desenhar isso aqui. Boas práticas. Vamos puxar aqui uma primeira boa prática. Quando eu tenho uma página com um menu de cima, o que é que eu quero que esse menu faça? Quando eu rolar a minha página aqui, pum, rolei, faz de conta que eu estou aqui no meu navegador, que eu estou no meu Chrome, rolando essa página. Eu quero que esse menu role junto e desapareça, ou eu quero que esse menu fique fixo lá em cima da minha página e que se eu rolar para cá para ler esses números, esse menu esteja aparecendo bem aqui no topo, para eu ter sempre acesso a ele. Ora, na minha visão, na minha leitura, um menu de navegação ele deve estar fixo, ele não deve navegar junto com a página. Então, qual é o tipo de container que entrega esse comportamento? Vamos lá para o nosso editor. O que é que eu quero aqui? Eu quero um container. Então, vamos abrir aqui os nossos containers. Eu tenho um container do tipo grupo. O que é um container do tipo grupo? É um container que eu vou jogar coisas dentro dele e ele vai dar um limite de espaço para essas coisas ocuparem. Um limite de largura e de altura e vai conter essas coisas lá dentro. Um repeating group. Repeating group é um container do tipo grupo que vai se repetir de acordo com uma lista de dados, com uma série de dados. Então vamos construir isso aí. Um pop-up é um grupo, é um container, perdão, que sobrepõe a tela, que quando ele é executado, ele é aberto em cima de toda a tela do meu navegador e que precisa ser depois fechado para eu ter acesso de novo ao que está atrás dele. Vocês estão careca de saber o que é um pop-up, inclusive como usuários, né? Como usuário a gente encontra pop-up toda hora. Um floating group. Um floating group é um grupo que vai ficar flutuando na página de forma fixa. O seu posicionamento ele é fixo. Eu acho que é o que eu quero, com o meu menu lá de cima. O meu menu de cima, eu quero que ele fique fixo, independente da rolagem da tela. Eu quero que ele esteja sempre ali disponível para que o usuário possa ter acesso à navegação. Então, esse meu elemento do tipo container que eu quero usar para executar o meu menu superior é um elemento do tipo floating group. Eu cliquei nele e cliquei na tela. É uma forma de adicionar um floating group. Nos próximos eu vou mostrar outras formas também de adicionar, tá? Mas ele é um elemento do tipo floating group. Antes da gente vir para cá montar o nosso menu, deixa eu falar o que é o grupo focus. O grupo focus, ele lembra um pop-up. Ele é, vamos dizer que ele é uma mistura entre um pop-up e um floating group. O que é o grupo focus? Sabe quando você clica num elemento de uma tela e abre aquela caixinha, aquele menuzinho do lado? Eu clico lá na minha fotinha de usuário e ele abre embaixo um menu do usuário, meu perfil, trocar a senha, trocar e-mail, deslogar e tal. Esse menuzinho que abriu embaixo ou do lado da sua foto é um grupo focus. É um grupo que vai ser exibido acima da página, né, numa camada acima dos elementos da página, com um posicionamento relativo a um outro elemento. A posição desse grupo, por exemplo, um pop-up por padrão aparece bem no meio da página, no meio vertical e horizontal. O floating group ele sempre vai ser numa posição fixa também relativa a algum lugar da página. Ao topo, embaixo, à esquerda, à direita, eu preciso posicionar ele dessa forma. E um grupo focus não. Eu quero que quando eu clicar nesses três pontinhos, ele abra do lado desses três pontinhos. Eu quero que quando você clicar na foto do usuário, ele abra do lado da foto do usuário. Deu para entender a diferença? E o grupo tabela é uma tabela, né? Como se fosse uma planilha que a gente cria com uma tabela de dados. Depois eu explico melhor quais são os casos de uso, quando não usar, por que que eu ainda prefiro usar o Repeating Group para criar tabelas, enfim, isso é assunto para próximos vídeos, beleza? Mas ok, aqui eu estou no Floating Group para criar o nosso menu. Vamos montar ele. Primeiro eu vou nomear ele Floating Group Top Menu.
Eu quero que ele, de forma vertical, flutue relativo ao topo da página. Eu poderia colocar o topo, poderia colocar a base, a ambos, quer dizer, ele vai ocupar toda a altura da minha página, ou a nada. Ele, enfim, não está referente a nada. Ele vai ficar aonde eu disser que ele vai ficar. No caso aqui, eu quero que ele fique no topo. Eu quero que ele fique preso no topo, sempre, independente da rolagem. Eu também posso alinhar horizontalmente à esquerda, à direita ou centralizado. Posso botar centralizado, posso botar à esquerda, posso botar à direita. Nesse caso, eu posso botar qualquer um. Por quê? Porque eu quero que a largura dele seja completa. Eu não quero que ele tenha uma largura fixa. Eu quero que a largura dele seja completa. Mínimo zero e máximo infinito. Enquanto tiver tela, que ele esteja na tela. Altura mínima. Cara, vamos lá. Vamos inspecionar aqui. Esse nosso menu aqui tem 80 pixels de altura. Tô vendo isso aqui no Figma, né? A gente tem que aprender a ler Figma. Eu vou botar aqui 80 só para a gente ter o espaço reservado para trabalhar, certo? Para a gente ter essa altura certinha para trabalhar de 80 pixels. Não sou muito fã de larguras e alturas fixas, são muito raros os casos onde eu vejo a necessidade, mas nesse caso vamos manter aqui, beleza? Altura de 80 pixels. Aqui nessa tela ele está com 1440 pixels de largura, porque é o tamanho dessa página do Figma. Mas se a gente olhar bem dentro dele, ó, ele só vai até 1280. Tá vendo que esse container de dentro dele vai até 1280? Então o que é que eu quero fazer? Aqui, esse meu floating group, primeiro, eu quero que o layout dele seja linha. E eu quero que seja centralizado. Quer dizer, tudo que eu jogar dentro dele, eu quero que fique aqui no meio. E linha porque eu quero centralizar isso horizontalmente. Dentro dele, o que é que eu tenho? Eu tenho um grupo, que é um grupo que está contendo todas essas coisas. Por favor, vá acompanhando meu raciocínio. E a gente aqui está construindo a lógica de camadas, de hierarquia da aba de design. Dentro dele, eu vou jogar um grupo. E aqui, ó, lembra que no primeiro eu cliquei na lista de componentes e depois cliquei no canvas, cliquei na tela, ó. Se eu clicar aqui dentro, tá vendo que tá vermelhinho o meu floating group top? Eu vou jogar ele dentro. Se eu botar aqui fora, tá vendo que ficou vermelhinho uma página inteira? Eu vou jogar na página. Eu quero ele dentro do meu floating group. Eu posso tanto vir aqui e fazer isso, como eu posso pegar esse grupo e jogar bem aqui para dentro do meu floating group. Ó. Tá vendo aqui na árvore de elementos? Se eu jogar aqui, ele vai ser adicionado na página. Se eu jogar aqui, ó, tá vendo que ele ficou abaixo do meu floating group, essa linhazinha, ó, pum, diminuiu. Eu vou clicar aqui. Ele jogou esse grupo para dentro do meu floating group. E aí agora o que é que está acontecendo? Esse meu grupo de dentro, que eu vou chamar group top menu outer, quer dizer, o grupo que está no meu menu superior externo, né, que vai conter tudo dentro dele. Eu quero que, tá vendo que aqui agora, ó, além do alinhamento do container, eu tenho um alinhamento relativo ao container Pi. Se eu for para o meu floating group, essa parte de baixo não existe. Por quê? Porque o posicionamento do floating group é diferente, né? Eu coloco por aqui. Mas esse grupo que está dentro de um outro grupo, quer dizer, esse grupo que está dentro de um outro container, ele tem um alinhamento dele, interno, que eu quero que seja do tipo linha, que eu quero... Aqui eu sei que vai ser space between, porque eu quero jogar uma coisa para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Mas como que eu quero que ele se alinhe em relação ao container Pi? Em relação, nesse caso, ao floating group. Por enquanto ele está top. Ó, tá vendo que ele está grudando aqui em cima? Mas eu quero que ele fique no meio. Eu quero que ele fique exatamente no meio do meu floating group, porque é assim que ele está criado. Ele tem uma largura máxima de 1280 pixels. Então eu vou aqui e vou dizer que a largura máxima dele é 1280. Não preciso de largura mínima. Aqui ele está indo até a ponta porque a minha página está com menos do que 1280 pixels. Mas se eu vier aqui, clicar na página e mudar para 1440, por exemplo, que é o mesmo tamanho que está lá no Figma, ó, ele já não está indo mais até as pontas. Né? Eu não vou deixar 1440 que fica muito grande. Mas deixa eu botar 1320, deixa eu ver se cabe. Não, ficou pequeno. Pronto. 1320. O meu floating group está indo até a ponta, porque ele está sem largura máxima. E o meu de dentro está até 1280. Sacou? Ok. Qual a altura dele que está aqui? Ele está com... cadê a altura dele? Ele está hug. Cadê, gente? Não estou conseguindo enxergar como é que tá a altura dele. Mas deixa. Vamos ver aqui do botão.
O botão está com 44 pixels de altura. Então vou só ajustar ele aqui para 44 pixels. 44, ok. Space Between por quê? Porque eu tenho um grupo aqui do lado direito com os botões e um grupo do lado esquerdo com a logo e com o menu. Beleza? Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Vou adicionar uma imagem. Essa imagem eu vou colocar a logo do BeFree. Deixa eu organizar aqui por tipo. Downloads, BeFree. Cadê o meu branding? Logo Blue. Vou colocar ela aqui. Vou dizer que essa minha imagem, eu quero que ela mantenha o aspecto dela original, que é a proporção, para ela não distorcer, não ficar esticada para o lado, nem apertada, nem esticada para cima. E eu quero que ela tenha uma largura. Vamos ver aqui qual é a largura dessa imagem, desse container. 142. Vamos ver se com 142 ela fica com uma altura legal. Ficou 43, tá bom. Tá bom. Eu quero que ela se alinhe de forma centralizada ao container pai dela, certo? E eu sei que eu tenho aqui um menuzinho também, né? Eu vou simplificar a construção desse menu, porque, enfim, o objetivo agora não é todas as melhores práticas, beleza? Então aqui eu vou colocar um elemento de texto, vou colocar aqui menu 1, quero que esse elemento fique com posicionamento vertical, vou copiar e colar, vou chamar de menu 2, vou copiar e colar e chamar de menu 3, copiar e colar, menu 4. Pedro, mas não estou entendendo nada. Tu botou Space Between, porque tu queria que os elementos ficassem nos cantos, né? Esse no canto esquerdo, esse no canto direito. A logo ficou show. Ficou bonitinha no canto esquerdo. Mas os textos ficaram muito bagunçados. Óbvio, porque a gente tem que brincar de grupos, grupos dentro de grupos. Qual é o primeiro grupo que eu quero construir aqui? O meu grupo do menu. Então eu vou selecionar todos esses elementos do grupo do menu, vou clicar com o botão direito e vou agrupá-los. Eu vou embalá-los num grupo do tipo row, do tipo linha. Porque eu quero que eles fiquem um do lado do outro. Como é que esse grupo das opções do menu está organizado? Ele é um grupo do tipo linha, que tem um espaçamento, ele está alinhado à esquerda, e tem um espaçamento de 32 pixels entre os seus elementos. Então ele é um grupo do tipo linha, alinhado à esquerda, e que tem um espaçamento, um gap entre os seus elementos de 32 pixels. Qual é a largura dele? A largura dele é hug. O que é o hug? Ele está abraçando os elementos. Então ele tem o equivalente do hug lá no Figma. No Bubble é o fit width to content. Eu estou agrupando eles de acordo com o conteúdo. E aí eu vou botar aqui Group, Top, Menu, Items. E eu quero agrupar este menu, altura dele mínima. Não quero definir largura mínima. E eu quero agrupar este grupo de menus com a minha logo, para ele vir para a esquerda. Então eu seleciono esses dois elementos e agrupo eles como uma linha, que eu vou chamar de Group Top Menu Left, do lado esquerdo. Esse grupo de fora também está alinhado à esquerda e tem um espaçamento de 40 pixels. Está à esquerda, vou botar um gap de 40 pixels. Não preciso de largura mínima. Eu quero que ele esteja do tipo hug, que a sua largura seja conforme os seus elementos, e não preciso de altura mínima. Vou até diminuir um pouquinho isso aqui, que eu acho que foi muito grande. Como essa minha logo tem uma proporção diferente lá do Untitled, ficou muito exagerado. Então agora, ó, eu tenho esse grupo do lado esquerdo com esses elementos, e eu posso criar o meu grupo do lado direito. Vou adicionar um botão aqui, ó, que foi lá para a direita, que é o Sign Up, por exemplo. Sign Up. 44 pixels. Não preciso de largura mínima e tal. Vou deixar ele com 44 pixels. E tem um outro botão que é o Login. Vou chamar aqui de Login. Que é um botãozinho. Opa! Que é um botãozinho branco. Só que esses botões estão esquisitos, né? Eles estão muito separados. Por quê? Óbvio, porque eu estou Space Between. Então ele grudou os dois elementos das pontas e distribuiu o outro que sobrou.
Para eu resolver isso, é só eu clicar nos dois, agrupar como uma linha. Qual é o espaçamento entre eles? 12 pixels. Colocar aqui, que eu vou chamar de Group Top Menu Buttons. Quero que ele tenha uma largura de acordo com os seus componentes. Quero que ele tenha um espaço entre os seus elementos de 12 pixels. Então agora eu tenho um menu superior com os elementos centralizados, onde eu tenho meu menu e logo à esquerda, meus botões à direita. Estou reproduzindo esse elemento que está aqui, de forma bem simplificada, entendeu? Tá dando para acompanhar até agora? Tá dando para entender como é que funciona a lógica, a dinâmica da aba de design? Nós vamos seguir com a construção dessa primeira dobra, onde eu vou explorar mais os tipos de elementos, conceitos de organização e hierarquia, para que a gente feche esse primeiro vídeo e depois parta para os próximos, beleza? Agora que a gente tem o menu superior, vamos continuar para construir essa dobra. Evoluindo no nosso raciocínio sobre hierarquia de elementos, posicionamento e distribuição de elementos, organização deles, a gente tem agora um grupo que fica embaixo desse menu que está flutuante, que é num formato de coluna, né? Porque eu tenho um elemento em cima e um elemento embaixo. Então, eu vou vir aqui e vou colapsar os meus elementos visuais, vou para os meus containers e vou adicionar aqui um grupo. Esse grupo que eu vou chamar de Group Hero. Hero normalmente é esse grupo do banner, né? De uma página. Convenciona-se usar esse nome. No Group Hero, não preciso ter largura mínima nem máxima, eu quero que ele vá do começo ao fim. Eu vou colocar aqui uma altura mínima, sei lá, de 700 pixels, só para a gente ter um espaço para trabalhar. Né? Essa altura ela vai ser dinâmica. Se a gente olhar aqui, ela está com uma altura de 1198 pixels. Não necessariamente vai ficar exatamente na mesma altura o nosso, né? Então eu coloquei 700, mas como ele está ajustando a altura conforme o conteúdo, ele vai se adaptando, beleza? Além disso, o que é que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar que esse grupo ele começa embaixo do meu menu flutuante. E se eu for lá agora no meu editor do Bubble, eu vou perceber que ele está por trás, né? Porque o meu floating group ele flutua sobre a tela, ou sob a tela, né? Nesse caso é sobre, é above elements, mas ele poderia ser beneath the page. Poderia ser abaixo, que aí ia dar um efeito de paralaxe. Mas isso é assunto para depois. Beleza, estou aqui no Group Hero. Eu quero que ele tenha uma distância do topo da minha página suficiente para ele vir para baixo do nosso grupo flutuante. Nosso grupo flutuante tem uma altura de 80 pixels, tá vendo aqui do lado, vermelhinho, 80 pixels. Então eu quero que esse grupo aqui tenha uma margem do topo de 80 pixels. Tá vendo que ele veio aqui para baixo? Era isso exatamente o que eu queria. Outra coisa que eu percebo aqui nesse grupo, mais uma vez, tá? Eu não vou me atentar aqui para esses grafismos, para todos esses detalhes que a gente tem, beleza? Para a gente não ter um trabalho, vamos dizer assim, além do que o momento exige. A gente tem aqui dentro esse grupo. E esse grupo, ele tem uma largura de 1216 e uma altura de 674. Vamos criar esse grupo, certo? Esse grupo tem 1216 por 674. Esse grupo ele tem uma distância das laterais de 32 pixels, certo? Tem esse espaçamento. E ele tem uma distância do topo de 64 pixels, ok? Então, esse nosso grupo de dentro, eu sei que ele tem um padding de 64 pixels no topo, 64 pixels embaixo, porque esse é o padding dele vertical. Aliás, perdão pelo vacilo. Esse aqui é o line, é o roll gap. O padding dele é 32 para cima e 96 para baixo. Perdão pelo vacilo. 32 para cima, 96 para baixo. Dentro dele eu tenho um grupo que eu vou chamar de Group Hero Color. Vou chamar
de qualquer jeito. Esse grupo, que é exatamente esse que está aqui, coloridinho, eu quero que ele esteja com um distanciamento de 32 pixels de dentro. Então esse mesmo grupo aqui tem um padding lateral de 32 pixels, ok? Então esse nosso aqui colorido, eu vou pintar ele aqui por enquanto de uma cor sólida só para a gente ilustrar, certo? Então esse grupo está aqui, ele está com uma largura que é o tamanho do meu elemento menos 32 pixels. Que, no fim das contas, o que é que eu quero? Eu quero que esse container que está aqui segurando tudo desse grupo interno tenha uma largura de 1280. Então esse nosso grupo aqui do Hero vai ter uma largura máxima de 1280. Ele está centralizado em relação à página. Aqui a gente tem o nosso de dentro. Dentro desse nosso de dentro, ele tem um raio de borda de 24 pixels. Ele tem um padding lateral de 32 pixels e ele tem um padding superior de 96 e inferior de 192. Então vamos lá. Aqui eu ainda não estou preocupado com melhores práticas de estilo, tá certo? Eu vou só aplicar aqui o raio de 24, eu vou aplicar o padding no topo de 96, embaixo de 192, à esquerda de 32 e à direita de 32. Se a gente estivesse aqui construindo um app de verdade, nós estaríamos criando estilo para tudo isso. Tá? Eu não estaria aplicando esse estilo aqui diretamente no elemento, ok? Esse ato de aplicar o estilo, os atributos de estilização direto no elemento, ele é meramente para a gente ir compondo a construção e entendendo melhor como é que é a dinâmica dessa aba de design, beleza? Beleza, aqui dentro eu estou vendo que o preenchimento dele não é uma cor sólida, é um gradiente. É um gradiente que vai da cor da marca 80 para 700 num ângulo de 26 graus e meio. A cor mais escura 800 está embaixo, a cor mais clara está em cima, nesse ângulo de 26,5 graus. Então, eu vou fazer de forma fiel. Ao invés de flat color, eu vou botar um gradient linear. Vou dizer que a direção é customizada, 26,5. A cor que se inicia vai ser a da marca 800. Como eu uso esse mesmo design system dentro do projeto do Boilerplate da BeFree, eu tenho aqui a maior parte dessas cores já gravadas, 900. Vamos gravar aqui, vamos ver aqui na nossa abinha de estilos, já dando um spoiler. Brand 600, 900, 700. Não tem a Brand 800, então vamos criar a Brand 800. Qual é a Brand 800? É essa aqui. Então vou criar uma nova cor. Brand 800. E vou adicionar ela aqui. Beleza? Agora eu tenho. Então, a minha cor de início é a Brand 800. A cor de fim é a Brand 700. 600. 700. Pronto. Agora eu tenho um gradiente igual ao gradiente que está lá no Untitled. Percebe como o Bubble consegue reproduzir todos esses parâmetros de estilo? Isso é muito legal, né? Ok, dando continuidade. Ó, esse é um elemento do tipo container, com um alinhamento de coluna, quer dizer, ele tem coisas dentro dele de cima para baixo. Primeira coisa que nós temos dele, só mais um ponto aqui, para a gente não vacilar, ele tem um roll gap de 48 pixels. Então vamos adicionar aqui, dizer que ele é do tipo coluna, de cima, vou alinhar o centro e vou adicionar um espaçamento entre os elementos de 48 pixels. 48, 48. Perfeito. 48 pixels. Primeira coisa que tem dentro dele é um grupo, é um outro grupo que tem textos dentro. Consegue perceber como é um jogo de encaixar grupos e elementos? É assim que a gente vai montando uma tela na aba de design. Eu preciso aprender a enxergar e a quebrar tudo que eu quero montar na tela em grupos de elementos, certo? Esse é o processo, vamos dizer assim, ideal de trabalho. E não na gambiarra. Botam aqui, margem para lá, alinhamento para cá, bota ele fixo acolá. Isso é gambiarra. A forma correta de trabalhar é a gente trabalhar com essa visão de agrupamentos de elementos. Nesse caso, eu tenho um grupo e esse grupo tem dois textos dentro dele.
Esse grupo também é do tipo coluna. Se eu olhar aqui, por exemplo, ó, se eu olhar aqui, eu tenho essa informação, eu tenho um content de fora, aí eu tenho um grupo dentro dele. Esse grupo tem um espaçamento de 24 pixels, perdão, um gap entre elementos de 24 pixels, ele é do tipo coluna, tá vendo a setinha para baixo? Se fosse linha era esse. Não tem raio de borda, não tem nada, beleza. Então eu vou colocar um outro grupo agora dentro dele, que eu vou chamar de Group Hero. Como é o nome, meu Deus, da chamada? Vou chamar de H1, vai. Vou chamar de H1, para simplificar aqui minha vida. Esse grupo é do tipo coluna, alinhado ao topo, centralizado, com um espaçamento de elementos de 24 pixels. Esse grupo concorda comigo que ele não vai até o fim da página, ele não vai até as bordas, ele tem um limite de largura. Esse limite de largura é 768 pixels. Então a largura máxima desse meu grupo é 768. Pronto, agora ele veio para o meio. Dentro desse grupo eu vou adicionar um texto. Quais são as propriedades desse texto? Esse é um texto, tá aqui, ó, AG Display 2XL Semibold. Como é que eu sei qual é o tamanho dessa fonte e tudo mais? É só clicar. Aí ele vai me dizer aqui que a fonte é AG, na verdade, que é a Inter, Semibold, tamanho 72, com altura 90 e o espaçamento de letra -2. Então vamos reproduzir. Inter Semibold 72. Vamos pegar aqui agora um elemento visual do tipo texto. Vou tirar o estilo, tá certo? Mais uma vez, não estou me preocupado em seguir nenhuma boa prática. A fonte Inter já é a fonte do meu projeto, então tá tudo certo. Tamanho 72. Semibold. Semibold é qual? 600, que é o peso da fonte. Quais são os outros parâmetros que ela tem? A altura de linha 90. O Bubble não trabalha com altura de linha em valor absoluto. É um valor percentual, que é 90 sobre 72. Se eu fizer aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora, 90 dividido por 72 dá 1,25. Então o valor que eu vou colocar aqui é 1,25. Entendeu qual é a parada? Espaçamento de letras, menos 2%. Então é menos 0,02. Beleza? Esse é o meu espaçamento. Qual a cor desse texto que está ali? A cor desse texto que está aqui no Grow Your Users é o branco. White. FF, FF, FF. Uma das primeiras aulas da Webfree eu ensino você a entender esse código de cores. Mas tudo bem, vai ser aqui branco. O primeiro texto é Grow Your Users. E eu vou até copiar. Grow Your Users. Concorda comigo que ele está centralizado? Então, esse elemento, eu vou, jogar ele no centro. E o texto de baixo, eu vou copiar esse e colar. Certo? Por quê? Ele vai seguir mesmo tamanho de cor, mesmo padrão de cor, mas ele está no Brand 200. Brand 200, uma opacidade de 100%. Se eu não me engano, eu tenho Brand 200 aqui também. Vamos procurar Surface Brand 200. Grow Your Users e o texto é Smarter. Smarter. Prontinho. Olha aí, nós temos agora esse Grow Your Users Smarter igualzinho o que está aqui. Mas Pedro, que ele está bem menor. Óbvio, né? Eu estou com bem -1. Se eu aumentar esse zoom aqui para o tamanho da tela, ele vai ficar grandão igual ao nosso. Beleza? E embaixo eu tenho outro texto. Esse outro texto, ele é AgText XT Regular. Quais são as propriedades? Fonte Inter, peso regular, tamanho 20. Pessoal, de novo, eu não estou preocupado aqui com boas práticas, ok? Eu estou preocupado somente em mostrar para você como que a gente reproduz e manuseia de forma muito simples e introdutória a nossa aba de design, beleza? Então, ó, vou copiar esse texto, ele é tamanho 20,
Peso regular, altura da linha 30. Vou colar. Tamanho, vou tirar o estilo. A fonte já estava Inter. Tamanho 20. Peso regular. Cor, se eu não me engano, é Brand 200. Vamos confirmar. Brand 200. Altura de linha 30. Ora. Quanto é 30 dividido por 20? 1,5. Então, altura de linha 30,5, espaçamento de letras é 0. Então, é 1,5, espaçamento de letras 0. Beleza? Então, agora eu tenho uma reprodução do que a gente está aqui. Só uma coisa para a gente se atentar, vamos dizer assim. Esses dois aqui não estão com o espaçamento desse grupo de 24 pixels, tá? E aqui eles estão aparecendo porque eles estão todos soltos dentro do mesmo grupo que tem um gap spacing de 24. Então o que eu vou fazer entre eles, eu vou clicar nos dois, vou agrupá-los num container do tipo coluna, sem altura mínima, sem largura mínima, e agora eles estão grudadinhos, igualzinho a gente tem lá no nosso querido Figma. Beleza? Tá dando para entender essa evolução, né? Eu tô aqui caminhando. Eu hoje não vou trabalhar com vocês as condicionais, não vou trabalhar com vocês a responsividade, isso vai ser no próximo vídeo, mas hoje eu quero que você saia desse vídeo com os recursos necessários para você começar a construir suas telas dentro do Bubble. Beleza? Ok, dando continuidade. Embaixo deles, olha que legal. Agora a gente começa a ficar mais interessante também. Nós temos um grupo, que é o grupo Email Capture, e dentro desse grupo nós temos um input e um botão. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui um input. Primeira vez que eu vou usar um elemento do tipo input. Vou jogar aqui um input. Esse input, naturalmente, eu tenho aqui dentro do meu projeto padrões de layout de input, mas eu vou tirar para a gente poder customizar agora, né? Esse é um input que está com 335 pixels de largura, tem uma altura de 48, tem um raio de 8, o fundo dele é branco, ele tem um padding de 14 pixels nas laterais e 12 pixels verticalmente. Então esse é um input que tem um raio de borda de 8, já tá. Ele tem 48 pixels de altura. Largura dele era quanto? 335. 335. Ele tem um padding do topo e embaixo de 12 e nas laterais 14. Então aqui top 12, bottom 12, left 14 e 14, beleza. Ele tem um elemento que se chama placeholder. O placeholder é esse textinho que fica no fundo de um input antes de você digitar. Nesse caso é enter your email. Então eu vou escrever aqui no placeholder enter your email. 3 pontinhos. Tinha 3 pontinhos lá também? Não, não tinha 3 pontinhos. Então vamos tirar os 3 pontinhos. Eu vou renomear para input email, hero email, tá? Cara, eu gosto de nomear tudo, absolutamente tudo, porque depois isso facilita muito a minha vida, né? A vida do Pedro do futuro. Aqui a gente tem outro botão que é o Get Started. Esse botão tem um fundo com a cor do Brand 600, Get Started. Então vamos pegar aqui Visual Elements, vamos adicionar um botão, Get Started. O fundo dele já está com Brand 600, vamos ver, Brand 600, é exatamente que é a mesma cor do Primary 7F, exatamente, a mesma cor. Mas aqui eles estão um embaixo do outro, porque, enfim, eles estão no meu Hero, né? Se a gente reparar aqui, ó, deixa eu aumentar essa lateralzinha. Eu tenho aqui, faltou renomear esse grupo. Grupo Hero Titles. Certo? Aqui eu tenho esse outro textinho, beleza? Aqui eu tenho input e aqui eu tenho um botão. Todos eles estão dentro do meu group Hero Color. Então o parent group do input e do botão é o grupo Hero Color, que tem um espaçamento de linha de 48 pixels. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que eles fiquem um do lado do outro. Como é que eu resolvo essa parada? Clico nos dois, clico com o botão direito, Group Elements in a Row Container. Aí eles vão para uma linha.
Esse meu container, eu quero que ele fique no meio da minha página. E eu quero que eles tenham um espaçamento de 16 pixels entre o input e o botão. Então, eu já vou automaticamente colocar aqui um gap deles de 16 pixels. E eu quero que eles fiquem no meio. Tá ficando parecido? Ah, né? Falta esse outro textinho aqui, ó. Esse textinho, se a gente reparar, ele tá dentro, ele está agrupado com o input numa coluna. Cada vez mais é importante que a gente vá aprendendo a enxergar esses agrupamentos, vamos dizer assim, com visão de raio-x, né? Vou copiar esse textinho aqui, vou jogar um elemento visual de texto na página. Eu quero que ele venha aqui para dentro, que vai ser isso aqui. Ele tem a cor Branding 200. Vou tirar o estilo dele, né? Qual o tamanho dele? Hint text. Vou deixar aqui com esses valores. E esse rapaz aqui, eu quero que ele esteja agrupado numa coluna com este input. Então, eu vou clicar nos dois. Clico com o botão direito. Group Elements in a Column Container. E eu quero que a largura seja de acordo com o conteúdo. Para que eu mantenha eles só do tamanho deles, para que a distância para o botão Get Started não mude. Igualzinho a gente tem aqui. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora esse grupo aqui, deixa eu ver aqui, esse mockup, e vou exportá-lo. Export, vou exportar como PNG. Vou exportar. Deixa eu abrir aqui, ver se caiu direitinho. Chegou perfeitamente. Ó, este querido mockup aqui, este nosso querido conteúdo, ele está posicionado, centralizado em relação à página. Ele está abaixo do grupo de cima, porque eles estão em coluna. Mas repara aqui que ele tem uma posição y menos 96. Quer dizer, a margem superior dele está negativa em 96 pixels. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um elemento visual aqui dentro, que vai ser uma imagem estática, que será exatamente... Cadê, gente? Que será esta aqui, que eu vou marcar para manter o aspecto da imagem, para a proporção dela não mudar. Eu vou deixar ela aqui na mesma largura que nós temos originalmente, que é 800 pixels. Então vou dizer que a largura dela é 800 pixels. Eu vou centralizá-la e vou dizer que sua margem top é menos 96. Vamos dar um preview? Ó, deixa eu tirar o debug mode. A gente tem uma representação daquele layout. Olha um problema, tá vendo aqui que ficou passando e aparecendo, né, por trás? É simples, né? Basta eu dizer que o meu floating group tem uma cor de fundo, tem um background do tipo flat color branco. Se eu voltar aqui agora, ele vai ficar com fundo branco. Isso aqui, pessoal, é uma pequeníssima degustação de como funciona o processo de construção de telas, né? O processo de uso, de manuseio da aba de design. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos aprofundar isso, dar mais conceitos, para que você tenha um entendimento mais completo sobre o uso da aba de design e dos poderes dela, das outras coisas que estão aqui, como custom states, condicionais, responsividade, repeating group, certo? Outros elementos, outros temperos que a gente tem aqui na aba de design que são muito úteis, mas que não adianta a gente colocar tudo junto ao mesmo tempo, porque senão o negócio vai ficar
muito grande e difícil de entender. Beleza? Espero que tenha ajudado, espero que tenha tornado mais simples o seu entendimento, tirado um pouco do seu medo do editor do Bubble e que te tenha ajudado a construir pelo menos a primeira telinha, o primeiro elemento visual do seu app. Até a próxima.